Uma coisa que você trouxe, Gregor, e as pessoas perguntam, inclusive quem tiver perguntas, pode mandar aí que a gente já repassa lá para Portugal, o nosso amigo. Quanto essa sessão de Enneagrama é uma sessão única? Qual que é o prazo de duração, em média, mais ou menos? Entendi. Então, tem profissionais que trabalham com sessão única. Não é como eu gosto de trabalhar, porque eu venho trabalhando com coaching desde 2016. Então, eu trabalho com começo, meio e fim, né? Sim. Quando eu comecei a trabalhar com coaching, eu trabalhava com bastante sessões, né? Cheguei a trabalhar com 12 sessões, então era um período longo, né, de acompanhamento. Isso dentro do coaching, né? Porque a gente sabe que tem um Sim. processo terapêutico, a pessoa fala, não, eu estou há 20 anos, né? E que bacana, né? Se você se identificou com aquele profissional, se você... Mas será que você consegue pensar na sua vida se acontecer alguma coisa, né? Todos nós estamos aqui na forma humana, são os Sim. recursos humanos, né? Todos nós que aqui viemos sabemos que um dia passaremos desse plano terreno. Então, eu gosto de criar esse senso de independência e de autonomia, né, com aqueles que escolhem trabalhar comigo. Então, e ao mesmo tempo, eu gosto de ver o progresso, eu gosto de acompanhar, eu adoro quando um cliente volta e ele me conta algo que ele realizou, que ele falou para Sim. mim na sessão passada que, nossa, olha, nesse estado que você está agora, tendo esse acesso, tendo, né, essa consciência que você consegue enxergar agora, sentindo na vibração daquilo que você quer realizar, e a pessoa conseguir dizer, olha, eu fui lá e eu dei esse primeiro passo. Mas por que 5 anos, quando a pessoa já pensava naquela ideia, por que ela não deu esse passo? Né? E saber que, de alguma forma, você ajudou a facilitar, né, para que aquilo se catalisasse. Né? Para que a pessoa encontrasse essas forças internas e colocasse externamente aquilo para acontecer. Né? Então, no coaching tem muito esse aspecto de como que você traz desses acessos, né, mais do que, agora eu vou, né, ter essa sabedoria, agora eu vou, né, ficar intelectualizado, né, vou ficar sabendo mais, né? Ok, agora traz isso para a sua vida. Agora, Sim. como que isso vai fazer diferença no teu trabalho? Né? Como que isso vai fazer diferença nos teus relacionamentos pessoais? Como que isso vai fazer diferença na tua família de origem? Né? E trazer essas sementes de consciência para que ela escolha, ela está carregando as sementinhas, né? Porque as sementinhas ela descobriu que estava dentro dela mesmo. Aí ela vai lá, vou tomar coragem e vou plantar isso aqui. Eu vou voltar lá e vou cultivar. Eu vou voltar lá e vou regar. Mas será que vai fazer sol? Será que vai fazer temporal? Será que vai fazer seca? Não sabemos, né? Mas a pessoa está lá cultivando. E quando ela conta que ela plantou uma semente, é um comemorar junto, né? Porque Sim. parte da minha própria personalidade tipo 1 foi sempre ser muito duro, né? Essa coisa da disciplina, essa coisa do compromisso. E o celebrar é algo que eu aprendi já nessa vida, né? Aprender a agradecer por aquilo que a gente já tem, né? Então, de Perfeito. comemorar esse primeiro passo que leva para o segundo, que leva para o terceiro, e aí você dá o terceiro passo, você está vendo coisa que no primeiro passo você não fazia nem ideia que existia. Aí você já deu o quinto passo, você já vê coisa que você nem imaginava, quando você achava, mas qual que é o melhor dos mundos lá no passo zero? Não fazia ideia. Agora você já está no quinto passo, você já vê coisa que você, né, um horizonte que não fazia menor sentido lá no passo zero, né? Então, quando o cliente compartilha isso comigo, eu vibro junto, né? Eu quero, pô, e aí, né? E o que dá para a gente fazer mais? O que você se vê falando para mim na próxima vez que a gente se encontrar? O que você quer me contar de coração, assim, cheio, né, alegre? Então, eu trabalho com 3 sessões, né, que é uma forma da gente estabelecer, né, um período confortável para a pessoa assentar, integrar na sua vida e poder compartilhar algo prático que ela fez com aquele conhecimento. Essa identificação desse eneatipo é feito na última sessão ou na primeira? Como que funciona isso? Depende muito da pessoa, tá? Mas na primeira sessão, a grande maioria dos casos, a pessoa já consegue sair se descobrindo o seu tipo. Né? Certo. Então vão ter vários momentos ali
né? Depende da abertura de cada um, né? Não dá para dizer que, olha, é garantido que você vai ter o seu eneatipo, porque eu estou te ajudando a você se descobrir. Por isso que chama-se coaching, né? Não consultor ou mentor me segue porque eu já alcancei o que você quer. Não é esse o meu papel, eu respeito muito, tem processos de mentoria fantásticos e acredito que para muitos tem muito de inspiração e admiração que as pessoas podem beber, né, desse caminho se elas enxergam como alguém que elas aspiram, né, seguir em determinada área da sua vida. Né? Mas como a gente está falando de algo tão intrínseco como o seu tipo de personalidade, né, eu vejo que é muito mais um processo de se aceitar. Todas as partes do seu ser. Né? Como na linguagem que o Kleber muito bem trouxe aqui, né? A nossa luz e a nossa sombra. Né? Na linguagem do Eneagrama, que bebe aí das tradições, né, espiritualistas ocidentais, quais são as nossas virtudes, né, que podem brilhar, e quais são as nossas paixões, os nossos vícios, né, que todos nós temos aí a serem olhados, né, com a luz da nossa consciência para que a gente, né, possa integrá-los. Né? Mas só para por favor. Não, só para dar um gostinho para o povo, que o povo tá doido para saber quais são essas personalidades, o que dá para fazer, tipo assim, eu sei que é muita coisa, é óbvio, a ideia não é nem esgotar o assunto, é trazer clareza que existe, que essa ferramenta é poderosa, até onde ela pode ir, mas para a gente dar um gostinho para o povo, se for possível, é possível falar uma sombra e uma luz de cada personalidade, só para a gente ter uma ideia? Legal. Legal, Kleber. Vamos fazer sim. Eu sei que você está acompanhando o tempo aqui, para que a gente respeite também, né? Sim, sim. Hora, o pessoal que está aí também esperando para o sorteio, né? Do e-book. E vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho, então, de cada centro, né? Centro do Eneagrama, conhecido como centros de inteligência, porque por mais que todos nós, né? Falando aqui dos centros, é a cabeça, o coração e o nosso intestino, ou mais ligado com o nosso corpo físico. Né? Então, dependendo do autor, ele vai falar como gut, né? Intestino em inglês, ou corpo físico. Né? Então, todos nós temos cabeça, todos nós temos um coração, todos nós temos um corpo físico, né? Ou um intestino. É claro que depois, com o avanço da neurociência, né? Descobrindo-se essas conexões neurais que existem por toda, né, através da nossa coluna vertebral, pelo sistema nervoso central. E aí aquela velha discussão, né, a consciência está, né, na cabeça, no cérebro, né? E a gente, obviamente, vindo da perspectiva holística, sabendo que todos nós temos esse decodificador, né? Se a gente desliga o sinal do equipamento, o sinal da consciência, né, a onda de rádio vai continuar sendo transmitida, né? Então, aí a nossa consciência, quando a gente faz aí a passagem do nosso corpo físico. Mas trazendo isso para a perspectiva do Eneagrama, todos nós temos esses centros. Só que nós, quando viemos por determinada atração, a gente é conectado mais fortemente a diferente tipo, né, desses centros energéticos ou centros de inteligência. Então, algumas pessoas são mais ligadas à cabeça, né, que são os tipos 5, 6 e 7, né, pessoas que são mais ali conectadas. Seriam mais racionais? A gente pode falar que são mais racionais ou não? Podemos falar, mas também, muitas vezes, mais irracionais. Dependendo... Por quê? Quer dizer que tem mais atividade naquela região. Né? Então, energeticamente falando, elas estão mais aqui. Né? A experiência delas está mais conectada com essa região aqui da cabeça. Né? Só que, cada um, eu vou falar brevemente, né, só para respeitando aqui o nosso tempo, e pode-se dizer que cada um está conectado, cada centro está conectado mais particularmente com alguma emoção primária. Né? Então, no caso aqui da cabeça, é o medo. Só que o medo é esse grão de areia. É o grão de areia que vai dar origem, né? A gente sabe, o Kleber pode falar brevemente como que se forma um grão de areia, Kleber.
Perdão, uma pérola. Como que se forma uma pérola, Tem que Cleber? machucar, o grão de areia machuca, né? Dentro da concha que vai criar a pérola. Não Perfeito, é isso? perfeito. Perfeitamente, perfeitamente. Então, isso aqui é um convite para a gente encontrar, através dessa ferida original, né, que muitos falam de infância, mas outros se referem a outros momentos, né, porque não dá, né, no processo terapêutico, uma das coisas que a gente descobre, independente da abordagem, né, é que chega um momento que a gente é o adulto, que a gente chega de colocar a culpa nos pais, né, que eles já nos Sim, deram a vida, né, e já está bom demais, né? E no Enneagrama também existe esse convite, porque nós escolhemos, né, o pai e a mãe que a gente tem, né? E eles também nos escolheram receber como seres aqui na Terra. E toda essa formação faz parte do ambiente que a gente foi criado, mas também como a gente respondeu, né, na nossa natureza, como a gente respondeu àquele ambiente, né? Então é. tudo foi uma cocriação, tudo foi uma construção. E nessa ferida original, né, foram as partes das nossas necessidades que não foram plenamente, né, recebidas, porque senão não estaríamos aqui, né, na existência humana na terceira dimensão. Né? Então estaríamos ainda no Éden, né, nos planos celestiais, né, onde tudo está, né, resolvido, tudo está, né, totalmente atualizado, enfim. Então, através dessa ferida original que gera, né, o grão de areia que surge desta ferida original, surge a resposta. E no caso do centro da cabeça, a resposta a isso é o medo. Só que se por um lado o tipo 5, por exemplo, ele vai responder com medo de uma forma a se isolar da situação, para ele, só dando um exemplo, ele vai investigar, ele vai fazer uma graduação, aí ele vai fazer um mestrado, aí ele vai fazer um, um doutorado, aí ele vai estudar mais um pouquinho, um pós-doc, aí 10 anos depois ele fala, agora eu acho que eu estou entendendo um pouquinho desse negócio aí. Aí ele vai finalmente criar coragem para enfrentar aquela situação. Mas olha a estratégia de, eu estou exagerando, claro, para Sim, sim, sim. exemplificar, de distanciamento e usando do seu intelecto para estudar e para investigar. Então, né, de uma forma acadêmica, né, de uma forma com bastante atividade mental. E, por exemplo, o tipo 7 está no outro oposto. Ele reage essa ferida original do medo, de que forma? Ele vai lá, ele vai ficar buscando situações prazerosas. Então ele vai se deparar com uma situação difícil, ele vai começar a pensar, nossa, mas o que eu posso fazer depois que é legal? Né? Tipo, ele tá numa viagem assim, nossa, deu tudo errado. Aí ele já começa a pensar na outra viagem. Né? Ah, deu um relacionamento errado, ele já começa a pensar no outro relacionamento. É a resposta de, no futuro, encontrar uma situação em que aquilo vai estar melhor. E Uma aí, compensação. uma compensação. E tem um lado bacana, porque é um cara, uma pessoa positiva, né? Uma pessoa que sempre vê o lado positivo de tudo. Só que tem um momento que a vida pede para estar mais presente. E Sim. aí, existe um convite, quando a gente aprende o Enneagrama, não só os pontos, da gente olhar também a conexão entre os tipos. Porque existe nesse sentido muito que o 7 pode aprender com o 5. Sim. De estar numa situação e não precisar sair correndo. De poder parar, analisar e poder estar ali presente com a situação. E o tipo 6? Tipo 6, ele também está conectado, então, com essa emoção primordial do medo, mas ele está com uma questão dele é mais envolvida com a parte de confiança. Né? Então, confiar no outro, confiar no processo, né? Confiar na vida. Então, o tipo 6 é aquele que vai estar te perguntando 1 milhão de perguntas. Mas isso e aquilo, aquilo, aquilo. Ele tá na cabeça dele já computando tudo o que poderia dar errado, e Sim. aí ele vai buscando um caminho que é seguro. Ele só queria alguém falar, tá tudo bem. Nossa, por isso que ele tem uma relação meio dúbia com a autoridade, né? Porque a autoridade fala para ele, tá tudo certo, pode confiar. Aí ele já fica desconfiado, né?
Ele queria escutar o tá tudo certo, mas será que essa autoridade tem autoridade mesmo para falar que tá tudo certo? Ou será que eu tenho que investigar mais? Esses são os tipos ligados à cabeça, né? Só que eles têm Certo. grandes virtudes, né? Cada um desses tipos tem grandes virtudes, né? E a virtude, olha a beleza que o Enneagrama nos traz, é saber que existe um tesouro, né? Em cada uma dessas feridas, né, que gerou a Sim. pérola, desse grão de areia que gerou ali, né, que danificou, que magoou, né? Em Portugal a gente fala magoar para físico também, não só para emocional. Existe uma pérola, né, um tesouro que está pedindo para ser olhado, né? E enquanto a gente não aceita a nossa personalidade com os dois lados, né, os lados empoderadores, os lados virtuosos, a gente só consegue acessar eles quando a gente também consegue aceitar esse nosso lado sombra, aquilo que a gente muitas vezes não enxerga, né, e que está pedindo para ser olhado. Porque através deles, a gente passando, transcendendo eles, a gente vai encontrar, né, a beleza que existe em cada configuração. Esse aqui é o lado da cabeça, né? Próximo, Sim. você quer ir para o coração ou você quer ir para o corpo, ali, intestino? Como que você Vamos prefere? seguir a sequência. Vamos seguir assim. Alinhamento vertical. Vamos fazer um negócio Isso. assim, ok, bem centrado. Então, Sim. coração. Coração é o tipo emocional. Esse aqui é o centro, que é, mais uma vez, todos nós temos um coração, um intestino, todos nós temos uma cabeça, todos Sim. nós nos conectamos, nos relacionamos, né? As nossas relações, as nossas conexões vêm aqui desse centro, né? Até para quem é sensitivo, né? Desenha aí as conexões que existem. Quando são conexões mais elevadas, elas vêm daqui, né? Diferente de conexões obsessivas, né? Conexões baixas que aí vem lá, né? Dos centros energéticos mais baixos, tá? E aqui a gente não está falando melhor ou pior, a gente está só falando de diferentes frequências vibracionais. E do coração, então, os tipos do coração, o senso de identidade dele está muito vinculado, dependente do olhar do outro, da percepção do outro, tá? Então, eu vou começar pelo 2. O tipo 2 é o conhecido como doador, né? Ajudante, aquele que... Sabe aquela pessoa que faz tudo por todo mundo, mas Sim. que não consegue se ajudar? Que, assim, consegue desbravar o mundo e lutar as batalhas e percorrer meia cidade, mas quando é para ela, fala, ai, não deu. Putz, esqueci. Ai, passou a data lá do negócio que eu precisava mandar. E aí, o convite delas, né, que esse dar tá muito, né, exacerbado, elas precisam aprender a receber, né? Esse é o grande convite para elas. E isso cria, às vezes, um grande senso, como elas estão muito ali pilhadas e ligadas na necessidade do outro, vem, às vezes, um desequilíbrio de orgulho, assim, tipo, eu me antecipo a necessidade dos outros. Mas também isso, de uma forma exagerada, nem sempre é o que o outro realmente precisa, né? Porque, Sim. tudo indicava que ele precisava daquilo, eu vou lá e trouxe aquilo, né? Eu presenteei aquilo, eu vim e trouxe, né? E de repente não era o que a pessoa precisava, e às vezes até passa com um certo, né? Uma certa arrogância, né? Que, é isso que você precisa, né? Agora, qual que é a emoção por trás disso, né? Tem muito um aspecto de vergonha por trás e um aspecto ligado à valorização, né? Então, precisar do outro para ser valorizado. E a gente tem no outro lado do pêndulo, também ligado ao coração, o tipo 4. O tipo 4 é conhecido como mais individualista, né? O tipo 4, se por um lado o 2 ele vê o senso dele de importância atendendo o que ele acredita ser a necessidade dos outros, o 4 ele não quer ser mais um. Ele não quer ser mais uma ovelha do rebanho, né? Ser ovelha para ele é o fim. Ele pode estar estrupiado, ele pode estar ser o bicho grilo, ele pode ser
o, o Pellegrino, ele pode ser qualquer coisa, mas o que ele não quer ser é mais um da massa crítica. Isso para ele dá um negócio, e isso está muito vinculado ao reconhecimento que o outro dá dessa forma única. Olha como ele é especial. Por isso que ele tem um senso criativo muito grande, acho que eu citei o 4 no começo da nossa conversa aqui, mas qual que é a paixão desse tipo 4? É que ele acaba, muitas vezes, né, nessa ânsia de ser especial, ele acaba, muitas vezes, se tornando uma pessoa que tende a ser muito dramático, né? A precisar mostrar, olha, mas é o tipo da pessoa que escutou uma história mais sofrida que a dele, ele vai ficar, não é possível, não, deixa eu falar da Vai minha vida. competir desgraça, né? Aquele que quer competir desgraça. Ah, não, esse aí não teve, né, o abuso que eu tive, não apanhou igual eu, aí ele vai querer para mostrar o quanto que ele é único, né? Então, Sim. fazer as fases, né, pro 4, né, é um grande convite, por exemplo, dele ir para a energia do 1, que é uma energia mais estruturada, uma energia de seguir não tanto só esse impulso do que, eu quero ser único, quero ser especial, que é muito favorável, por exemplo, para o tipo 2, né? Porque o 2, lembra, ele está preocupado com o que todo mundo precisa, mas esquece dessa coisa única, né? Então, para o 4, olhar para a energia do tipo 1, que é uma energia de fazer o que é correto, fazer o que é certo, não importa o que, né? Estou deprimido, né? O tipo 4, estou deprimida, então não vou lavar roupa, por exemplo, né? Não vou botar roupa para lavar, não vou lavar louça. Aí vai ver, fica uma semana, aquela casa está uma zona, né? Então, o tipo 4, ele muitas vezes é um perfil que se encontra muito no meio artístico, né? Naqueles oscilações assim que, de repente, é uma expressão magnífica e, de repente, no outro lado acontece alguma coisa e se torna uma grande tragédia, né? Então, até a imagem, né, da dramaturgia, né, das máscaras ali, né, do teatro, traz bastante desse aspecto do tipo 4. E o tipo 3? Tipo 3 também é tipo coração, e ele é mais voltado para o aspecto da ação. E ele se sente valorizado quando ele é melhor que o outro. Então ele precisa do outro, não basta ser melhor que si mesmo. Eu preciso ser melhor que alguém. Então ele escolhe alguma coisa. Eu quero ser o melhor jogador de xadrez. E ele vai praticar e vai estudar, e vai praticar, e vai estudar. Eu quero ser o melhor, quero ter a melhor live. Aí, o que acontece, né? Aí ele vai e chama todo mundo e tal, não faz mais nada, fica lá. Não, porque eu decidi que eu vou fazer a melhor live com mais gente e tal. Ele vai ficar mandando para todo mundo, e vai ficar convite. Aí, qual que é o desafio dele? Ele é tão preocupado com performance, e a gente tem casos muito significativos em corporações que isso acontece, que às vezes é aquele cara que, para mostrar que está performando, ele vai lá e altera, né, uma questão contabilística, né? Ou ele vai comprar followers no Instagram para aumentar o tamanho da audiência dele. Estou dando alguns exemplos banais, mas para demonstrar que a preocupação de reconhecimento externo com a medalha, com o troféu, com o pódio, às vezes é tão grande que ele atropela o processo do chegar lá, né? E aí a gente finaliza, né, esse centro do nosso coração, né, falando também que todos eles têm grandes virtudes, né? A criatividade do 4, o poder de doação que tem a ensinar para todos os eneatipos do tipo 2, e o poder de performance, de performar do tipo 3, de colocar-se em ação, que é fantástico do tipo 3. Sim. É engraçado, você falou, vamos supor, na cabeça, só recordando, o medo é o que rege os 3, né, perfis que são, que a mente é responsável. Depois, no coração, é a preocupação com o que o outro pensa. Às vezes, o que eu faço é em função disso, ou para me aparecer, ou para ser melhor que o outro. Essa é a dor, né, desses que tem o centro aí cardíaco como mestre aí. E o terceiro é o intestino que você estava falando, o segundo cérebro.
Quais são as dores de quem está no intestino? Estou curioso agora. Muito bem, Kleber. Então, seguindo aqui esse nosso caminho, a nossa coluna vertical, a gente chega, então, nesse nosso intestino, né, que está ligado com a nossa fisicalidade, está ligado com esse aspecto mais primal, mais instintivo, e o sentimento que rege, né, a emoção primária que rege esse centro do intestino é a raiva. Né? A raiva, a gente vê como ela é uma emoção com uma densidade, né? E aí, falando aqui de homem para homem, eu sei que tem muitos terapeutas homens que nos acompanham, sabendo que nesse universo holístico, dependendo, né, se a gente vai numa aula de yoga, é claro que vai ter provavelmente muito mais mulher. Mas a gente vê aí uma grande expansão, né? E para mim, trabalhar com o Enneagrama também é um equilíbrio disso. Mas só para citar que raiva é uma emoção que muitas vezes o homem se permite colocar, né? De bater a mão na mesa e... né? Porque é muito mais fácil, com licença, expressar, né, braveza do que abrir o coração e falar, poxa, eu não me senti, né, querido, não me senti amado, né, em determinada situação. Então a raiva, ela traz esse aspecto de proteção, né? Agora, os tipos ligados ao intestino, ligados ao corpo, eles não racionalizam antes, eles não sentem, né, a emoção no que está no outro, é uma coisa instintiva mesmo, precede esses centros, né? Precede a informação chegar, né? Porque a gente acha que a nossa mente sabe muita coisa, né? Quando a gente pensa só aqui da nossa cabeça, mas o tanto, né, de informações que chegam para o nosso intestino é infinitamente maior, né? Se a gente for fazer quantitativamente, é uma fração, né, o que eventualmente é filtrado e chega para a nossa mente, né? O que é filtrado depende dos nossos filtros perceptivos, né? Sim. A gente criou canais, né? Mas nossa mente, ela é programada a generalizar, né? Então vai passando tudo pelos filtros e muitas coisas a gente acaba perdendo, né? Mas os tipos ligados ao nosso intestino, ligados ao nosso corpo, eles recebem isso de uma forma... E sabe aquela pessoa que, mas por que precisa ir por ali? Eu sinto que é por ali. Então ela não parou para sentir se a vibe estava melhor aqui ou ali, ou se ela refletiu, porque estávamos andando direção noroeste a 45 graus durante 2 horas. Não racionalizou nada, ele é isso, né? Então esse saber instintivo que o nosso corpo nos apresenta. Como que cada um responde a isso? E como que cada um lida com essa raiva de forma distinta? O tipo 8 é o empoderamento. É o tipo que ele muitas vezes é conhecido como contestador, né? Vou dar um exemplo assim. Perdão ao tipo 8 e perdão a quem suporta ou não suporta, quem é de um lado ou de outro. Eu sei que a gente está num momento de grande polarizações políticas, mas vou dar um exemplo porque é uma figura renomada, né, em todo mundo, que é o Donald Trump, né? Vamos falar assim, que ele tinha características e traços muito vinculados ao tipo 8, tá? Então eu não estou aqui para dizer se isso é bom ou se é ruim, né? Eu tenho a minha própria visão política, mas é claro, quando a gente está trabalhando, né, na área terapêutica, a gente atende pessoas das mais variados, históricos, políticos, religiosos, né, orientações sexuais, diferenças de idade, diferenças étnicas e diferenças quaisquer que sejam. Todos nós estamos aqui na forma humana, não é mesmo? Mas para exemplificar que é alguém que sabe o que quer. Nem ele sabe justificar por que ele sabe o que quer, mas ele sabe é isso. E ele vai. Né? Ele então, defende de maneira até irracional, né, o que ele quer. E tem um lado positivo, né, porque traz o aspecto da liderança, né, porque tem traços, tem personalidades que vão ficar se questionando, é isso ou é isso,
não, mas precisa, né, os tipos da cabeça vão ficar querendo justificar para a mente, os tipos do coração vão ficar preocupados com o que os outros vão pensar. O tipo 8 é um dos casos que é isso. Perfeito. E em alguns momentos, né, e eu não digo guerra necessariamente armada, né, que a gente aqui na Europa vive uma guerra muito próxima, né, e a gente sabe que muitos conflitos do mundo, menos noticiados aí pela grande mídia, né, mas eu quero dizer guerra no sentido figurado também. Sim. Guerra para o tipo 8 é esporte. Para ele não é problema entrar em conflito. Porque ele sabe o que ele pensa. Ele sabe que é aquilo e acabou. Então ele não tem problema de entrar em conflito com pontos de vista distintos, né? E ele vai fazer o que tiver ao alcance dele para ser aquilo que ele acredita que é o melhor, né? Na visão dele, baseado na experiência dele. Como que ele sente, então, essa energia, né, expressando dessa raiva, né, que é essa resistência canalizada a contestar, né, e colocar a visão dele como, né, a materializada no mundo. Né? Então, veja o poder que isso traz de empoderamento, mas, ao mesmo tempo, né, já dá para a gente sentir como que isso, de uma forma desequilibrada, pode levar a não respeitar, né, o espaço do outro, não respeitar a perspectiva do outro, e muitos outros caminhos de crescimento que o 8, então, é convidado, né, no mapa do Eneagrama, a olhar para as virtudes do 2, né? Para olhar para o saber se doar, para olhar para a necessidade do outro. Né? Por isso, das conexões das linhas, né, que a gente acho que não vai ter tempo para falar desse nível de detalhamento, mas só para a gente ir exemplificando. Sim. E como que o 1, por exemplo, reage a essa energia de resistência? Se por um lado o 8 é ou do meu jeito ou não tem jeito, né, do inglês my way or the highway, né, ou tudo ou nada, o 1 ele quer fazer o que ele sente na perspectiva dele, né, e fazendo um trabalho de auto-amor aqui, né, porque é o meu tipo de personalidade, ele quer fazer o que ele acredita que é o certo. Né? Não só para ele, mas para todos os envolvidos. E é claro que com um nível de equilíbrio, isso é positivo. Né? Mas no nível exacerbado, né, não só ele se prende em determinadas regras que podem não nos servir, né, como também ele acaba, às vezes, trazendo uma certa arrogância para os envolvidos, achando que a visão que ele está trazendo necessariamente vai ser a que é melhor para todo mundo. Mas essa é a motivação, a intenção do 1. Né? Então, o 1 tem um aspecto fantástico, que é a estrutura, a disciplina, fazer a coisa certa, é aquele que vai se colocar para treinar na academia, ele vai fazer o treino membros inferiores e vai fazer membros superiores, e não vai faltar o treino, e vai comer certinho, e vai dormir depois, e vai descansar certinho, até que vai chegar uma hora que ele vai fazer tudo certinho, aí chega final de semana, e, putz, né, o feriado prolongado, vai enfiar o pé na jossa, né? Fala, não, agora vai virar todas, ou vai comer porcaria, e vai, né? Porque de alguma forma, aquele nível de autocobrança vai precisar, né, de uma válvula de escape. Então, o aprendizado do 1 tem muito a ver, lembra que a gente falou do 7? Aquele positivo, a pessoa alegre, né? Então tem muito disso, né, para essa seriedade do 1, né, certinho, tudo precisa ser feito ali afinco, trazer uma leveza, né, trazer nossa, esse negócio está dando muito trabalho, vamos divertir um pouquinho, fazer um negócio mais leve, fazer uma coisa mais tranquila, né? Então esse vem o aprendizado para o 1, esse convite de aprendizado para o 1. E o tipo 9, ele vem, para a gente fechar o Eneagrama, ele vem no centro do Eneagrama, ele é o tipo mediador. Diferentemente do 8, ele faz tudo para evitar um conflito. Ele é ótimo, por exemplo, para pegar o lado A, o lado B, que estão brigando, falar, ó, vem aqui, meu amigo, você isso, eu consigo ver o seu lado e tal. Ah, eu também consigo ver o seu lado, eu vejo como a tua ancestralidade sofreu e tal, por isso vocês estão na guerra aí. E ele coloca eles para conversar junto, ele encontra esse lugar comum. Ele é ótimo
Pacificador. Perdão? É o pacificador. Pacificador. Ele é ótimo para fazer isso. O grande desafio do 9 é saber se colocar, né? E mais do que aprender das energias do 8, né? Porque isso é muito contrastante com a natureza do 9, é aprender, e fechando aqui como ele está no centro e no topo do Enneagrama, fazendo essa pacificação, é aprender com a energia, por exemplo, do 3. Colocar, se colocar, né? Fazer, né? Mais do que ficar ali. O 9, ele tem uma facilidade enorme de, não, mas fica no sofá assistindo TV, né? Todo mundo peca um pouquinho nisso. Não, o 9, ele vai ficar, para ele pecar um pouquinho, ele vai ficar final de semana inteiro, né? Sentado no sofá assistindo TV. Porque é muito fácil para ele ficar nessa energia de, né, às vezes até uma certa inércia, né? Então o convite que o mapa do Enneagrama traz para o 9 é aprender a ação do 3, né? Se colocar, saber se vender, saber se posicionar, mesmo estando preparado para o seu ponto de vista, não agradar todo mundo, mas você vai encontrar uma forma de se colocar respeitosamente e conciliando com a sua natureza, que é encontrar um lugar de paz, né? Dentro e fora de você. Ou seja, na verdade, um perfil ajuda e educa o outro perfil, para dar um equilíbrio nisso tudo que você está falando.